enquanto você está já no calor, quero agradecer, Deus abençoe vocês. Abra comigo Atos capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu já quero queimar roupa. Hoje vai ser uma mensagem simples, uma mensagem de base, porque iniciamos a nova série de mensagens pentecostal. Mas eu preciso ensinar coisas basilares sobre o que é o pentecostalismo, o derramamento do Espírito Santo. Pastor, é para a gente andar sobre as águas, é para falar em mistério, é para sair voando em outra dimensão. Também é bom ter isso, mas às vezes é mais simples do que isso, se é que você me entende. E eu quero que você aprenda, para a gente iniciar durante um mês e meio, essa nova série de mensagens. Vamos falar sobre avivamento, sobre despertamento, sobre o poder do Espírito Santo. E o título da minha mensagem inicial, uma mensagem novamente, uma mensagem muito simples. Se você veio hoje atrás de revelações, o pastor André vai tirar coelho da cartola. Não vou fazer isso hoje. Eu nunca tiro, não sou mágico, sou pastor. Jesus, quando ele é levado para o deserto, ele só fala assim: está escrito. A gente não precisa tirar coelho da cartola, só tirar a palavra da Bíblia, só isso. Se a gente só aplicar o que está na Bíblia. Então hoje, durante a mensagem, eu vou pedir que você fique com a sua Bíblia. Eu acho que eu nunca vou mencionar tanto texto bíblico numa pregação de domingo como vou fazer hoje, porque eu quero que você entenda coisas basilares sobre o poder do Espírito Santo que é concedido para os crentes. O título da mensagem é: poder para quê? Para que eu preciso do Espírito Santo? De que me ajuda o poder que Ele vem derramar sobre a minha vida? Qual é a finalidade disso tudo? Portanto, abra comigo Atos capítulo 1, a partir do versículo 4, olha o que diz o texto. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai que, disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Se tem alguém batizado com o Espírito Santo que ama a palavra de Deus, diga: eu amo a Bíblia. Tome o seu assento dando glória a Deus e me ajude a pregar. Essa é a série que você pode ficar à vontade de dar glória a Deus, aleluia, de você se expressar da maneira como você quer. E deixe já iniciando você para falar um pouco sobre a fé pentecostal, sobre o derramamento do Espírito Santo, não pontual sobre o seu povo, mas para habitar de maneira permanente nos crentes. É isso que nós celebramos, recebemos através do Pentecostes. O Pentecostes, ele me ensina que aquilo que Jesus promete, ele cumpre. Porque Jesus, inúmeras vezes, enquanto estava com os seus discípulos, falava: olha, um dia eu vou, mas quando eu for, será enviado para vocês o ajudador, o auxiliador, o Espírito Santo. Vou derramar poder sobre vocês. Então veja, quando o Espírito Santo ele é derramado sobre os crentes, não é uma coisa que acontece do nada, sem aviso. Pelo contrário, aquilo já havia sido prenunciado, porque fazia parte de um projeto de Deus. Pentecostes é a concretização de uma promessa que o próprio Deus tinha dado e Jesus tinha falado e trazido ao conhecimento dos discípulos. Que promessa é essa, pastor? A promessa é que Jesus dizia assim: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês apenas com ensinamentos e exemplos, eu vou deixar vocês também com poder. Mas pastor, veja, Jesus não veio só para te ensinar, Jesus veio para te preparar, para te discipular. A palavra discípulo vem de disciplina, porque ele precisa te dar estrutura, porque depois ele sabia que haveria o derramamento do poder do Espírito Santo sobre a sua vida, e Deus não gosta de derramar poder sobre pessoas indisciplinadas, porque quando a gente recebe poder, mas a gente não tem disciplina, a gente deixa esvaziar, se vira movimento, se vira oba-oba, vira fogo de palha. Deus não quer incendiar essa igreja para que seja um fogo de um mês, de uma série de mensagens, mas que seja algo que fique ardendo até a volta do Senhor Jesus. Então, nós precisamos ser disciplinados. Mas entenda, disciplina, ela tem como prática inicial
uma passagem de informação. Então Jesus ele vem aqui, ele ensina, ele te dá sabedoria, ele aplica a palavra, ele forma um exemplo, ele diz como deve fazer, como não deve fazer, mas ele fala assim, ó, eu não vim aqui só para dar informação para vocês, eu vim aqui para também derramar poder sobre vocês. Sabe por quê? Porque é impossível a gente executar o que Jesus nos ensinou sem a gente ter o poder do Espírito Santo. Por que é necessário o derramamento do Espírito Santo? Porque Jesus, ele anda conosco e ele passa ensinamentos do tipo, vocês já ouviram que é para vocês amarem um próximo como a si mesmos, parabéns, mas eu digo a vocês, amem os inimigos de vocês. Deixa eu falar uma coisa, é impossível você amar o seu inimigo sem você ter a ajuda do Espírito Santo. Então por que nós precisamos do derramamento do Espírito Santo logo depois de receber a palavra, a revelação e o ensinamento de Jesus? Porque é impossível obedecer o que Jesus ensinou sem ter o poder do auxílio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que me capacita a fazer o que Jesus ensinou. Isso aqui para mim é uma das coisas mais basilares, porque a gente acha que poder é para fazer prodígios, milagres e maravilhas. Não, o poder do Espírito Santo é para você conseguir obedecer o ensinamento simples de Jesus. Ame o seu inimigo. Aqueles que te humilham, aqueles que falam mal de você, te caluniam, aqueles que te perseguem, ore por eles. Calma aí, Deus, calma aí, Jesus, não, aí já é demais. O cara vai atrás de mim, ele me humilha, ele me bate, eu tenho que virar outra face, eu tenho que orar ainda por ele. Esse é um ensinamento impossível de você executar se você não tiver o auxílio do Espírito Santo na sua vida. Poder do Espírito Santo não é só para tocar em alguém e sair faísca, é para você ter a capacidade mínima de obedecer as instruções simples que Jesus tem para a sua vida. Ame os seus inimigos. O Espírito Santo me ajuda a executar o que Jesus me ensinou. Aleluia. Eu sei que às vezes não tem tanto efeito, poder, porque você queria ouvir. O Espírito Santo me faz andar sobre as águas, não é isso? Me faz multiplicar pão e peixe. O Espírito Santo me faz dar visão para ser. O Espírito Santo te faz obedecer Jesus nos simples detalhes dos ensinamentos que Jesus te dava. É impossível obedecer o que Jesus ensinou sem receber o poder e a ajuda do Espírito Santo. Tem alguém que está entendendo isso? Então, Jesus, ele entende que isso é tão necessário que ele passa 3 anos e meio com um grupo de pessoas. Aí ele fala assim, olha, vai chegar a hora e eu quero que vocês vão para um local e fiquem lá, não saiam de lá, não façam nada, não preguem, não curem, não ministrem, não iniciem no ministério até vocês receberem a promessa. Por que Jesus, que já estava 3 anos e meio ensinando essas pessoas como fazer, falou assim, não comece a fazer sem receber o poder para fazer? Porque, gente, é impossível a gente viver o que Jesus nos ensinou sem a gente receber o Espírito que Ele prometeu. Quer fazer e quer ser igual a Jesus? Busque o poder que Jesus tinha. Porque às vezes a gente quer fazer o que Jesus fazia em público, mas a gente não quer ter o que Jesus tinha no privado. Porque Jesus, ele fazia coisas maravilhosas e extraordinárias em público, mas antes ele era empoderado, ele era capacitado, ele era conduzido pelo próprio Espírito Santo. Você quer o mesmo poder que Jesus tinha, você quer fazer o que Jesus ensinou, você tem que buscar ter o que Jesus tinha. Então, para a gente viver igual a Jesus, a gente precisa mais do que as informações que Jesus tinha, a gente precisa ter o poder que Ele tinha. A gente tem que buscar o que Ele buscava, porque sem poder do Espírito Santo, eu sou incapaz de obedecer os ensinamentos de Jesus. Isso aqui para mim é uma coisa maravilhosa, gente. É por isso que Jesus, ele cuidava de pessoas, ele estruturava pessoas para derramar poder nessas pessoas. Só que o ensinamento que ele dava para essas pessoas só podia ser executado depois de eles serem empoderados pelo Espírito Santo. Ou seja, precisamos de poder do Espírito Santo para fazer tudo que Jesus nos ensinou no discipulado. Não adianta
a gente conhece a Bíblia só de teoria. A gente precisa do poder para executar aquilo que nós aprendemos na teoria, senão a gente não vai ter capacidade de fazer nada. Então Jesus não quer só te ensinar, Jesus ele quer te dar poder, Jesus quer te ajudar, ele quer te auxiliar para você conseguir ter a capacidade de executar o que ele te ensinou. Então, para ser igual a Jesus, não basta saber o que Jesus sabia, precisava ser cheio do poder que enchia Jesus. Você precisa ter o que Jesus tem, e Jesus teve uma promessa, ele falou: será derramado sobre vocês poder, o Espírito Santo vai ser derramado sobre. Existe uma promessa, e quando a igreja, quando o crente, quando você entende que essa promessa é para você também, você vai começar a executar tudo que você sempre aprendeu aqui na igreja, porque tem muita gente que fala: eu já aprendi tanta coisa, eu já recebi tanta chave, tanta revelação, mas eu nunca consegui colocar em prática. Veja, não é erro seu, é porque falta poder e capacitação do Espírito Santo para que você tenha ferramentas para colocar aquilo em prática. É o Espírito Santo e o poder dele que te faltam na vida. Muita gente está muito cheio já de informação, mas está muito vazio de poder. Está na hora da gente se empoderar do Espírito Santo e receber mais dele, para a gente fazer coisa, gente, que a gente já sabe que tem que fazer, mas a gente não consegue. Porque quando o Espírito Santo ele desce sobre a vida de alguém, ele empodera, ele capacita de uma forma que mesmo que você não tenha as ferramentas corretas, você tem sucesso na tua missão. Davi cuidava de ovelha. Ele foi enfrentar o maior guerreiro de guerra que existia naquele tempo, chamado Golias. Golias tinha todas as armas, todas as estratégias, todas as ferramentas para uma guerra, e Davi não tinha, mas ele tinha uma coisa importante: ele tinha a unção e a capacitação do Espírito Santo. Então, quando eu tenho a unção e a capacitação, eu não preciso de escudo nem de espada. O que eu tenho na minha mão derruba o gigante que está na minha frente. Então tem muita gente que fala: eu estou precisando me capacitar mais para poder realizar o que Deus fez. Amém, capacitação sempre é bom, mas não esqueça do poder, porque a capacidade e o conhecimento que você tem só conseguem ser efetivos se o poder do Espírito Santo efetivar algo na sua vida. Então às vezes ele usa o que você tem na sua mão, uma pedra, para derrubar um gigante que tem escudo, lança, espada. Por quê? Porque o Espírito Santo e a capacitação dele fazem o que você tem na mão necessário e eficaz. Muita gente está parado não por falta de conhecimento ou de competência, mas por falta de poder. Poder do Espírito Santo. Que durante essa série de mensagens a minha oração é: Senhor, derrama o teu poder sobre a igreja. Não é oba-oba não é emocionalismo, é a gente poder entender a base e a luz da palavra. Por que eu preciso desse Espírito? O Senhor Jesus, em João capítulo 14, no versículo 16 e 17, ele fala assim, com os discípulos: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas porque não vê e não conhece, mas vocês conhecem, porque Ele habita convosco e estará entre vós. Então, Jesus, em vários momentos do seu ministério e da caminhada com os seus discípulos, ele fazia referência ao Espírito Santo. Então ele fala assim: olha, eu estou ensinando vocês, eu vou perdoar os pecados de vocês, eu vim para salvar vocês, mas vocês também terão algo a mais. Jesus não está falando que ele não era suficiente. Jesus é suficiente, mas Jesus, entenda, Jesus é o ponto principal do projeto de Deus na sua vida, mas Deus tinha mais também coisas. Por quê? Porque Deus é o Criador, Jesus é quem redime, tira o pecado, Ele é o Salvador do mundo, e o Espírito Santo é quem traz o poder e empodera para que você possa fazer tudo aquilo que Jesus te ensinou. Então existe um conjunto de coisas atuando na nossa vida para que a gente possa ter coisas completas, porque Jesus, Ele desce na terra para te salvar, para que você possa viver céu depois da terra, mas o Espírito Santo desce na terra para que você possa ser empoderado para você viver um pouco de céu enquanto você está aqui na terra.
Ele falou assim, eu tenho um projeto, está finito, eu terminei, mas vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou dar para vocês a capacitação e o poder para vocês colocarem em prática tudo aquilo que eu ensinei e que eu fiz, porque Jesus fazia o que fazia pelo Espírito que ele tinha. Então, vocês têm a mim, têm, mas para viver como eu vivo, vocês precisam de ajuda. Por isso que eu vim que eu vá, porque quando eu for, será enviado para vocês o ajudador, e ele vai dar para vocês capacidade e poder para fazer tudo aquilo que eu ensinei, que eu mostrei. Mas eu não posso estar sempre com vocês, e eu não posso estar em todos os lugares, mas o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, e todo aquele que for revestido e ungido pelo poder do Espírito Santo conseguirá fazer o que eu faço. Então entenda, o que foi derramado sobre vocês é o mesmo Espírito que habitava em Jesus. Isso aqui é importante da gente saber e buscar, porque se vocês querem fazer o que Jesus faz em público, vocês precisam entender o que Jesus tinha no seu privado. O que Jesus tinha? O Espírito Santo. Jesus era cheio do Espírito Santo, e não é um cheio que veio depois, é um cheio desde o início. Jesus, ele nasceu pelo Espírito. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, diz relata a conversa entre o anjo mensageiro e Maria, que ia ser a mãe terrena de Jesus. O anjo chega até ela e fala assim: você foi agraciada entre as mulheres, e você conceberá o Filho de Deus. Aí ela questiona: mas como é que eu vou ter um filho se eu sou virgem e eu não deitei com ninguém? Aí olha o que o anjo diz: não te preocupa, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, e você vai gerar aquilo que você não poderia gerar se você não tivesse o Espírito Santo. Você está entendendo como o Espírito Santo capacita? Porque se ele desce sobre a sua vida e ele te envolve, você passa a gerar coisas que você não conseguiria gerar se você não tivesse a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu sou capacitado a fazer coisas que eu nunca conseguiria fazer sem o auxílio e sem a ajuda dele. Tem alguém que está precisando do auxílio e da ajuda do Espírito Santo? Busque ser cheio do Espírito Santo, que ele vai fazer você gerar coisas que é impossível para você, mas se ele descer sobre a tua vida, você vai gerar. Jesus nasce pelo Espírito. É o Espírito que toma conta de Maria e gera nela algo que seria impossível para ela. Só que Jesus, além de nascer no Espírito, Jesus, ele é cheio do Espírito. Lucas capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão depois do seu batismo, e o Espírito que estava cheio foi o Espírito que o guiou para o deserto. Você percebeu o que eu falei aqui? Primeiro ele estava cheio do Espírito e depois ele foi guiado pelo Espírito, porque eu sempre serei guiado por aquilo que eu estou cheio. Aleluia! Tem gente cheio de rancor. Rancor é o que guia. Cheio de inveja. Inveja é o que transporta a vida dessa pessoa. Tem gente que olha para o outro e deseja o que tem. Você está vivendo de desejos, então o teu desejo está guiando e tomando as decisões da sua vida, está te pegando pela mão e está te levando para os locais. Mas quem é cheio do Espírito Santo é guiado, é cuidado, é planado pelo Espírito Santo. Se você buscar ser cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te pega pela mão e te fala: vamos dar uma volta comigo, meu filho. Ele pode até te levar para o deserto, mas você vai vencer a tentação do inimigo, porque se você está cheio dele, você é guiado por ele. Ei, tudo aquilo que te enche te guia. Tudo aquilo que está dentro do teu coração, da tua vida, é o que está dando a rota, o GPS da tua existência. Sejam cheios do Espírito Santo. Porque Jesus, ele nasceu no Espírito Santo. Jesus, ele foi cheio do Espírito Santo. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo. Não parou por aí não. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Lucas capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres.
unção. Dom impressiona, dom te faz impressionante, mas unção te faz impactante. Você quer impressionar pessoas ou quer impactar pessoas? Porque quando eu estou agindo do meu dom, eu posso até impressionar com a eloquência ou com a minha forma de pregar. Mas quando eu ajo pelo meu dom, sou eu que estou trabalhando. Mas quando eu estou agindo pela unção de Deus, é Deus que está trabalhando através de mim na sua vida. Então, se você veio hoje aqui, você não veio para ser impressionado por um dom, mas por ser impactado por uma unção. Eu quero e eu tenho orado a Deus nessa reunião de hoje. Aconteceu na reunião da tarde, vai acontecer na terça, na quinta, nas conferências, durante toda essa série. A minha oração é que aconteça na nossa igreja o que aconteceu com Pedro em Atos 10, versículo 44. Olha o que o texto diz: enquanto Pedro ainda dizia estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Entende? Enquanto ele está trabalhando o seu dom, pregando a mensagem que ele preparou, o Espírito Santo de Deus está derramando uma unção, ao mesmo tempo selando nos corações e capacitando as pessoas para receber poder, para executar aquilo que elas estão escutando. Receba a unção do Espírito Santo nesse culto, enquanto nós louvamos, ofertamos, cantamos e pregamos. Receba a unção do Espírito Santo, gente. Não se prenda por um dom de um pregador, mas tente entender a unção que já está soprando aqui nesse local, porque a unção é de Deus e é ela que quebra o jugo. Eu posso pregar bem, virar bem, posso fazer revelação, mas o que quebra o jugo é a unção. Então você não veio para esta igreja hoje, você não vai vir para todos os cultos da terça pentecostal, da quinta pentecostal, da conferência pentecostal, para você ser impressionado por dons. Você vai ser impactado pela unção que Deus quer derramar sobre a sua. Tem alguém que está entendendo e quer receber esta unção? Porque o que Deus mais quer é te dar capacidade para você conseguir colocar em prática aquilo que a palavra dele te ensina. Um Espírito ungiu Jesus. E em Romanos capítulo 8 diz que o Espírito ressuscitou Jesus. Deixa eu voltar aqui a nossa jornada. Jesus nasceu no Espírito, foi cheio do Espírito, foi batizado no Espírito, foi guiado pelo Espírito, foi ungido pelo Espírito, ressuscitou no Espírito. Meu irmão, se Jesus fez tudo isso no Espírito, por que você acha que você pode ser poderoso, ter autoridade, sem ter o poder do Espírito Santo na tua vida? Toda essa volta para falar para você, Jesus operava através do poder do Espírito que habitava nele. E às vezes a gente está aqui e fala, não preciso não, eu já tenho conhecimento bíblico, eu já tenho diploma, eu já entendo modus operandi da igreja. Meu irmão, a igreja precisa do poder do Espírito Santo, porque sem o poder a gente não é nada. Sem o poder do Espírito Santo a igreja é impotente, ela não tem poder e nem autoridade. O Espírito Santo é oxigênio da igreja. Sabia disso? Você não poderia nem orar sem você ter o poder do Espírito Santo para te ajudar nesta oração. É Ele que me capacita a executar cada vírgula que o Senhor Jesus na terra deixou como conhecimento através da sua palavra. Eu não consigo nem começar a viver sem acordar com a presença do Espírito Santo na minha vida. A gente deveria acordar e ter sede do Espírito Santo e fome do Espírito Santo, porque Jesus nasceu, andou, foi ungido, cresceu, foi guiado, ressuscitou pelo poder do Espírito. Por que nós achamos que a nossa igreja pode viver sem a presença e o poder dele? É o Espírito Santo que faz a igreja avançar. É Ele que dá poder para a igreja. É Ele que capacita a igreja para poder fazer tudo aquilo que Deus deu como promessa. O Espírito Santo é necessário na sua vida. Você precisa passar por uma experiência pentecostal, um derramamento do Espírito Santo, para você começar a viver as verdades do reino de Deus e o poder que Ele tem para você. Aleluia. Pastor, como é que eu recebo então isso? O Espírito Santo, quando você aceita Jesus.
Quando você aceita Jesus, a palavra de Deus fala que você recebe a garantia, o selo do Espírito Santo. Eu não vou pregar tudo nessa mensagem não, domingo que vem eu falo um pouco sobre isso. Mas entenda que quando eu aceito a Jesus, eu recebo o Espírito Santo, mas eu não sou cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença muito grande entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. O que eu estou pregando? A necessidade dos dois. Porque tem muita gente que se contenta só em ter o Espírito Santo como um selo. No momento que eu aceito a Jesus, Ele me selou e Ele garantiu a minha salvação. Então eu estou endereçado para o céu, porque eu fui salvo e aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas enquanto você está aqui, você ainda pode ser preenchido pelo poder que o Espírito Santo tem, porque existe mais do Espírito Santo para você viver. Não fique confortável apenas em saber, eu já estou indo para o céu, já está bom bastante. Não, comece a viver o céu aqui na terra, e o Espírito Santo é quem te dá poder para você viver isso. Chega, gente, de uma igreja muito parada, de uma igreja que já está acomodada, já está acostumada. Não, vou para o céu, isso é o que interessa. Está na hora da gente manifestar o poder de Deus aqui na terra, e para isso precisa ter um derramamento do Espírito Santo no nosso meio. Aleluia. Então, no Pentecostes, o Espírito Santo é derramado nos discípulos. Mas pastor, eles já aceitaram a Jesus? Já, eles andavam com Jesus, eram crentes. Mas no Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. Quer ver uma frase que pode facilitar um pouco do seu entendimento sobre a diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo? Eles tinham o Espírito Santo, mas o Espírito Santo não tinha eles. Ser cheio do Espírito Santo não é quanto do Espírito você tem, mas quanto de você o Espírito Santo detém. Ser cheio do Espírito Santo não é quanto do Espírito você tem, mas quanto de você o Espírito Santo detém. Porque quando Ele apodera de você, como Ele toma conta da tua vida, quando você dá lugar e você recebe o poder do Espírito Santo, você começa a agir não de acordo com as suas características, mas de acordo com as características do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo e recebe a unção, pode abrir a Bíblia. Tem gente que, na Bíblia, que o pessoal olhava e falava assim, rapaz, o que está acontecendo com esse homem? O que está acontecendo com essa mulher? Eles não eram assim. Por que mudou? De onde veio a autoridade? De onde veio o poder? De onde veio a ousadia? Espírito Santo. Porque quando eu estou cheio do Espírito Santo, eu assumo as características do Espírito Santo. E eu vou provar para você, através até de algo muito interessante. Lá na palavra de Deus, em Efésios capítulo 5, versículo 18, o escritor vai falar assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Que comparação curiosa. Veja, o escritor ele está fazendo, não digo um paralelo, mas uma comparação entre o efeito da embriaguez, o efeito da influência do álcool em alguém e o efeito de ser cheio do Espírito Santo. Pastor, o que isso tem a ver? Entenda, quando eu sei que você nasceu em lar cristão, nunca ficou doido na vida, né? O Senhor, tem uns e outros aí que lembram da velha criatura que andava aí, né? Eu era um bêbado, vivia drogado, hoje eu estou lá. Jesus te alcançou, Jesus te trouxe para a igreja. Aí você não lembra mais, mas você conhece alguém que já bebeu na vida, né? Você já conviveu com alguém. Você já viu uma pessoa bêbada, doida, embriagada? A pessoa é calada, do nada ela perde a inibição. O cara é retraído, do nada ele fica fortão, fica valente, fica inteligente, começa a falar inglês, não sabe nem falar português direito. Você já percebeu que quando alguém bebe, as suas características se transformam? Sabe por quê? Porque quando nós estamos sob a influência do álcool, as características do álcool passam a ser as nossas características, porque nós assumimos as características daquilo que está sob a influência da gente. Então se alguém está sob a influência do álcool, é por isso que muita gente bêbada, as pessoas falam assim, olha a cachaça falando aí, olha a cachaça aí chorando, olha a cachaça, porque a pessoa é caladinha, do nada ela fala, do nada ela fica brava, do nada ela fala a verdade, do nada ela perde a inibição, porque ela está sob a influência de uma substância. Então ela assume as características daquilo que a influencia. Aí ele fala assim, não se enchem disso não, porque isso aqui vai trazer contenda para vocês. Quer se encher de alguma coisa?
quer se preencher de alguma coisa? Se preenche do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a gente é preenchido e cheio do Espírito Santo, as nossas características falhas somem e nós assumimos as qualidades e características do Espírito que está nos influenciando, do Espírito que nos está preenchendo. E é por isso que às vezes você pode pegar um irmãozinho sentado, nunca falou nada, faz uma oração. Meu irmão, quando ele pega o microfone e começa a orar, é um poder, é uma glória, é uma autoridade. Fala assim: de onde é que veio isso? Eu não conheço ele assim, não é ele não, é o Espírito que está influenciando, que está enchendo e que está preenchendo ele. Então entenda isso, quando você é cheio do Espírito Santo, ele assume o seu agir, o teu falar, o teu comportamento, as tuas atitudes passam a ser estranhas para outras pessoas que falam: da onde é que veio esta pessoa? De onde é que surgiu esta situação? Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, gente, não é só poder, não é só faísca, não é só mistério. Eu não vou entrar nisso porque isso é uma mensagem por si só, mas a Bíblia fala assim: quem conhece o Deus senão o Espírito de Deus? Então todo o conhecimento de Deus está no seu Espírito, e esse Espírito é aquele que enche você. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós não temos apenas o poder dele, mas o conhecimento de Deus. Então existem situações na nossa vida que a gente tem capacidade de tomar a melhor decisão quando a gente está sob a influência do Espírito Santo na nossa vida. Porque o Espírito Santo não é só para o momento da gente rodopiar não na igreja, tá? Para orar no poder, para curar alguém. O Espírito Santo, a gente precisa, como Jesus foi cheio do Espírito Santo, eu sou guiado por ele. Eu preciso do Espírito Santo amanhã para tomar algumas decisões financeiras acerca da igreja e da compra do terreno. Você precisa ser cheio do Espírito Santo amanhã, para no seu trabalho, lá no seu emprego, você falar a coisa certa, na hora certa, na reunião. Porque às vezes existe uma palavra que Deus coloca na tua boca que muda o ambiente da tua empresa, que resolve os problemas que a empresa estava há anos, décadas, séculos e não conseguia resolver. O que é isso? Conhecimento e inteligência daqueles que são cheios do Espírito Santo. Por isso que ele está falando se você quer se encher, se preencher de algo, se preencha do Espírito, porque você vai assumir as características daquele que está te influenciando. Umas 2 semanas atrás, eu tive uma conversa com um jovem aqui da igreja. Foi uma das conversas para mim mais interessantes, e eu percebi que o cuidado de Deus está sobre todos nós. Porque aquele menino, rapaz, ele tinha uns 22, 23 anos, mas ele falou uma coisa para mim que me impactou tanto, que talvez eu na idade dele, embora poderia pensar igual, para mim não foi algo consciente. Ele estava com dificuldade nas escolhas de namoradas. Tinha namorado acho que 1 ou 2 e não deu certo, não mandou para frente, tudo. Aí ele falou assim: pastor, estou me frustrando com algumas coisas, eu vou buscar mais em Deus, tomar a melhor escolha. Sabe por quê? Porque Deus colocou no meu coração que a minha próxima namorada tem que ser alguém que seja cheia do Espírito Santo. Um rapaz de 22 anos colocando um critério como esse: eu não quero namorar com qualquer moça daqui para frente, eu quero namorar com alguém que traz para a minha vida, que adiciona para o meu relacionamento as características que só o Espírito Santo pode me dar. Isso aqui não é conhecimento da terra não. Eu poderia falar para ele o que Jesus falou para Pedro: olha, não foi carne nem sangue que te revelou isso não, foi o próprio Pai através do Espírito. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, ele guia as nossas decisões, ele guia os nossos desejos, ele guia os nossos planos, ele nos pega pela mão. Meu irmão, seja cheio do Espírito Santo para ser guiado pelo Espírito Santo, e quando eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu vou fazer as melhores escolhas. Aleluia! Então, se encha do Espírito Santo para que ele possa controlar as tuas decisões, o teu andar, as tuas ações, quem está do teu lado, para onde você quer chegar. E por último, em Atos, capítulo 8, a partir do versículo 14, fala um pouco desta experiência que algumas pessoas ou viverão hoje, ou viverão durante essa série de mensagens, e é a minha provocação que você saia desse culto entendendo e buscando isso. Porque em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 14 em diante, diz assim, os apóstolos que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais,
Tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Foram batizados? Sim, mas não foram batizados com fogo. Posso ter o Espírito? Sim, mas posso ser cheio e não estar cheio do Espírito, tendo o Espírito? Sim. O Espírito está disponível para você, mas não é pouco não, existe muito do Espírito, existe mais do Espírito, existem coisas novas que você nunca experimentou do Espírito, existem experiências extraordinárias que você pode viver. Mas pastor, eu cresci na igreja, pastor, eu sou salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. Sim, mas existem coisas maiores para você experimentar através do poder do Espírito Santo. Então, tira isso como conclusão dessa noite. Eu preciso do poder para ter capacidade de obedecer às simples instruções que Jesus me deu. E por último, lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo vai falar assim, não repreendam o Espírito Santo. Eu gosto de uma igreja pentecostal, porque quando eu falo do Espírito Santo, eu estou falando que tem uma voz acima da minha. Tem muitas igrejas e pessoas que buscam um ambiente com a presença do Espírito Santo, mas quando ele começa a se manifestar, a gente quer controlar. Não, porque aqui a gente dá lugar, pastor, aqui não sei o que, começa, calma, aqui não é bem assim não. Entenda, o apóstolo Paulo vai falar lá em Tessalonicenses, não reprima não aprisione não tente colocar numa caixa aquilo que o Espírito Santo quer fazer, não sufoque a expressão do Espírito Santo. Eu não vou ter tempo para entrar nisso aqui nessa noite, outros pastores ou até eu mesmo vou ainda ministrar sobre isso, mas tem muita gente que estranha quando vem numa igreja pentecostal e fala, pastor, mas eu não entendo. Às vezes tem gente que grita, tem gente que corre, tem gente que fala em língua estranha, tem gente que roda cambalhota, tem gente que sai dando aqui uma volta olímpica. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo que está fazendo aquilo? Não! São as pessoas que estão correspondendo ao derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo é uma ação espiritual, mas nós somos seres emocionais. Então existem pessoas que vão responder a um derramamento espiritual de uma forma emocional, e não tem nada errado nisso. Você tem pastores, você tem a palavra, você tem pessoas que vão te aplanar e falar, olha, vai com cuidado, vai entendendo isso. Mas nós somos seres emocionais. Por que as pessoas querem falar tão mal, às vezes, de pessoas que vivem uma experiência tão autêntica do derramamento do Espírito Santo e reprimem? Foi isso que aconteceu no Pentecostes. Quem olhava falava, esses caras estão bêbados, esses caras não estão bem. Eles eram julgados pelos outros pela forma como eles respondiam ao derramamento do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que me faz correr, não. Sou eu que corro, respondendo ao derramamento dele na minha vida. Mas por que você corre? Meu amigo, você já viveu a vida que eu vivi? Você já passou pelos problemas que eu passei? Você está enfrentando as lutas que eu estou enfrentando? Então não queira dizer como eu vou responder ao derramamento, ao empoderamento, à capacitação, ao poder que Deus coloca na minha vida para vencer o meu problema, se você não está passando pelo problema que eu estou vivendo. O grande problema é que pessoas que não vivem a realidade do derramamento do poder do Espírito Santo querem ditar para os outros como eles devem reagir ao derramamento, querido. Ouça o que o apóstolo Paulo fala. Não reprima a expressão do derramamento do Espírito Santo na sua vida, porque só você e Deus sabem o que você está passando. E cada um de nós vai responder de maneira diferente. Tem gente que eu já vi na mesma cadeira assim, e cai o poder. Tem gente que quando derrama o poder, que a pessoa faz? Ela se ajoelha e começa a chorar. Do lado dela tem alguém que já tira o sapato e começa a rodopiar e sair correndo. Pastor, por que com um é uma coisa e com outro é outra coisa? Eu não sei, não estou vivendo a vida deles. Entende? Não é o Espírito Santo que está fazendo eles fazerem aquilo é como eles respondem ao derramamento. Vai num jogo de futebol. São José classificou, não classificou? Irmão, saiu o gol lá, tinha gente que chorava, tinha gente que abraçava, tinha gente que chutava e quebrava tudo. Cada um
coloca para fora da maneira como ela experimenta, como ela vive, como ela sabe. Eu quero trazer essa simples palavra para vocês. A partir de hoje, Deus vai derramar a unção dele aqui nesse lugar. Porque nós vamos buscar a presença, nós vamos orar mais, nós vamos clamar mais, nós vamos pedir mais, nós vamos querer ter mais empoderamento, mais o poder, mais a presença, mais o derramamento dele no nosso meio. Deixa Deus agir na tua vida sem medo. Nessa casa você tem liberdade para se expressar da forma que você quiser. Porque quando ele nos empodera, não é para ficar para dentro da gente. Aquilo nos capacita para fazer alguma coisa. Lembra que eu falei para você? Para mim, qual é um dos pontos principais do derramamento do Espírito Santo? Capacitação para executar os ensinamentos de Jesus. O que Jesus nos disse? Ide por todo mundo. Agora que vocês são minhas testemunhas, comece a pregar em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, o derramamento do Espírito Santo não é uma capacitação para a igreja viver poder dentro das quatro paredes. O derramamento do Espírito Santo é para a gente ser cheio, mas quando acabar esse culto, temos que testemunhar para o centro, para São José, para o vale e para os confins da terra. É lá fora que as pessoas estão precisando, porque eu vou falar uma coisa para você. Nós estamos vivendo um dos tempos mais complexos para pregar o Evangelho numa sociedade como a sociedade que nós vivemos hoje. Tantas oposições, tantas ideologias, tantos julgamentos, tantas pessoas nos taxando de inconsequentes ou de inconstantes ou de intolerantes. E eu vou falar uma coisa para você: nós nunca, como igreja, nós nunca precisamos tanto do poder do Espírito Santo para pregar a palavra, não é para fazer milagre e maravilha, para compartilhar o Evangelho, como nós estamos precisando hoje. Pastor, como é que eu entro na internet e eu falo contra o pecado, e eu condeno o que Jesus condena, e eu não vou preso, não vou sendo caluniado, não vou ser hateado, não vou ser bloqueado, não vou ser cancelado? Meu amigo, busca poder do Espírito Santo e auxílio, porque ele tem sabedoria e auxílio para você. Se a igreja buscar no Espírito Santo capacitação para os dias de hoje, para pregar o Evangelho para a sociedade como ela vive hoje, nós vamos encontrar solução e ninguém vai parar a igreja. Portanto, se você quer ser cheio do Espírito Santo, eu vou contar até 3, tu vai dar um pulo e ficar em pé para a gente terminar esse culto rápido, rasteiro. 1, 2, 3, dá um glória a Deus aí. Sobe aqui, louvor. Eu quero orar por você. Colocamos algumas pedras, algum fundamento hoje. Isso aqui é uma continuação, não dá para pregar tudo por causa do horário. Mas isso aqui eu quero que você esteja aqui na terça, venha aqui na quinta, venha aqui domingo que vem. Eu vou falar um pouco sobre a necessidade de ter tudo que o Espírito Santo tem para a minha vida. Eu não posso só viver com pouco do Espírito Santo, porque tem muita gente que vem para a igreja, louva a Deus, e vai para o céu. Você não precisa de muito do Espírito Santo para ir para o céu, não. Só o selo, já está bom. Mas a Bíblia fala que o selo é garantia. Garantia é uma entrada. É 10%, não é isso? É um calção. Para que eu vou querer viver de cheque calção se eu posso ser quitado? Por que eu quero pouco se eu posso ter o todo? Então está na hora da gente buscar mais o Espírito Santo. Grandes problemas que a nossa igreja vivencia hoje são resolvidas através do derramamento do Espírito Santo. No Espírito Santo nós encontramos a solução para executar tudo aquilo que Jesus executou e fez. Não é fácil não, hein? Eu não estou dizendo que a unção vai nos tornar amigo de todos. Vai não, Jesus foi crucificado pelo que ele falava. João Batista perdeu a cabeça por falar a verdade. Entenda, vivemos tempos dificultosos. Se com o Espírito Santo é complexo, sem o Espírito Santo
não tem jeito. A solução que você precisa para a sua vida passa pelo derramamento do Espírito Santo na sua casa. Feche seu olho onde você estiver. Aleluias. Pastor, como é que eu começo essa jornada? Comece como Jesus começou. Ele nasceu no Espírito. Como assim, pastor? Quer ter o Espírito Santo na tua vida? Você precisa nascer de novo. Mas não nascer na barriga da sua mãe. Você precisa aceitar a Jesus, que Ele vai enviar um pouco do Espírito Santo e vai selar a tua vida, o teu coração. Você estará endereçado para o céu a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus. Aceite a Jesus e tenha o Espírito Santo na sua vida. Mas peça ao Senhor para que Ele derrame mais, para que você seja cheio, preenchido e revestido pelo Espírito Santo. Aceitar a Jesus não é fim de carreira, é começo de caminhada. Eu recebo algo, mas eu busco mais, para que eu possa ter poder para viver como Jesus viveu. Eu não consigo viver como Jesus viveu só com informação. Eu preciso de ajuda. E a ajuda vem do Espírito Santo de Deus. Feche seu olho, entre em espírito de oração comigo agora. Ore em espírito comigo para Deus quebrar cadeias. Entre nós nessa noite, nessa mensagem simples, direta, prática. Será que teve alguém que foi alcançado pela unção que quebrou o jugo e abriu os seus olhos para que você entendesse? Começa agora o que eu quero fazer na tua vida, mas você precisa tomar uma decisão. Você precisa receber o Espírito Santo. Você precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador, e o Espírito que habitava nele passa a habitar em você. Nessa noite, tem alguém que deseja aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Esse é o convite. Ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor e hoje você quer tomar a decisão de se reconciliar com Ele, eu quero te fazer esse convite. Quer aceitar Jesus? Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Quer ser recolocado, quer voltar à comunhão do corpo de Cristo? Você estava afastado, desviado? Saia do seu lugar e venha aceitar a Jesus aqui na frente. Se você quer ser cheio e empoderado, se você quer ter capacidade de receber o Espírito de Deus para obedecer o que Jesus te ensinou, não é sentado na sua cadeira não, é tomando uma atitude, é recebendo a Jesus, é buscando a Ele. Só o Espírito Santo consegue fazer você executar, obedecer e viver o que Jesus te ensinou. As primeiras pessoas já estão vindo aqui para frente.